A história da fisioterapia em Minas Gerais foi marcada por grandes acontecimentos, como a formatura da primeira turma do curso superior no estado, que teve como paraninfo o próprio vice-presidente da República, Augusto Rademacher, responsável pela assinatura do decreto-lei de regulamentação da profissão. Em 1985, a capital mineira também foi palco do 7º Congresso Brasileiro de Fisioterapia e o primeiro encontro brasileiro de docentes de fisioterapia. Pela primeira vez, Minas Gerais recebeu um congresso de dimensão nacional. Vamos conhecer ainda o trabalho realizado pela Associação Mineira de Fisioterapeutas. Você sabia que antes da criação do CREFITO 4, a MF agia como fiscalizadora não oficial da profissão? Todos esses acontecimentos você confere agora, no 4º episódio da websérie Memória Viva. Se você não assistiu ao episódio anterior, clique no link da descrição do vídeo e tenha acesso ao capítulo na íntegra. O Rademacher foi escolhido para ser vice-presidente do General Médici e a turma de Michel Bedran, das Ciências Médicas, entendeu como um gesto de gratidão ao fato de ter reconhecido, convidar o governo da República para a sua formatura. E é uma coisa fantástica vir a Belo Horizonte, o staff todo da Presidência da República, para um ato de fisioterapia, para um ato da faculdade. Era comum, na época, faculdade de medicina, faculdade de odontologia, gerar as autoridades todas, serem reverentes, estarem lá de terno e gravata, e, de repente, a vice-presidente, o gabinete da vice-presidente da República, com todo o seu aparato para a fisioterapia, catapultou de uma maneira... Eu me sinto... Fico até arrepiado, que até pudemos ver os recortes de jornais. Foi manchete de jornal, primeira folha do jornal, ele entregando o diploma a um profissional. Essa primeira formatura da turma de 72, ela se revestiu de acontecimentos incríveis. Inclusive, quem foi o paraninfo foi um dos 3 daquela tríade do Ministério da Marinha, da Aeronáutica e do Exército que ocupava a presidência da República. Quem tinha assinado o decreto foi o Rademacher. Por isso, os alunos da turma de 72, num reconhecimento ao que ele fez, convidaram ele para ser o paraninfo. Belo Horizonte foi uma celeuma, inclusive foi no Teatro Francisco Nunes, eu era homenageado da turma, tinha mais gente assentado nas mesas como autoridades do que formandos, era 31 a 30, não é? 31 na mesa e 30 formandos, 24 em fisioterapia e 6 em terapia ocupacional. Então, aconteceu com a gente uma coisa muito interessante. Nós recolhemos dinheiro durante o ano inteiro. Aí esse dinheiro foi aplicado numa corretora, uma coisa assim, que quebrou, fechou as portas, inclusive com o nosso quadro de formatura lá dentro. Então, nós ficamos sem um tostão para fazer a festa. Então, aquele negócio assim, ia ser uma coisa simplérrima. Aí alguém, numa reunião lá, alguém teve a ideia de convidar o Rademacher, não sei quem, não lembro, você lembra? Não. Ah, mas você é vice-presidente da República, mas é militar, como é que vai? Aí ficou aquele negócio assim, vai, não vai, e nós soubemos que o Jabas Passarinho, resolvemos que ia chamar ele. O Jabas Passarinho, ministro da Educação, ele veio a Belo Horizonte, e numa solenidade ali no Palácio das Artes. E a gente fez uma carta solicitando audiência para convidar o vice-presidente para ser paraninfo da turma de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas. Ficamos ali na saída, porque a gente não tinha acesso, né? Guarda de um lado, guarda do outro, ficamos ali na saída com a carta na mão. A hora que ele foi passando, empurrado para o meio dele lá, eu não sei como é que eu não tomei umas cacetadas, entreguei a carta para ele, falei que a gente era, entreguei a carta. Ele leu a carta, dobrou, pôs no bolso, isso a gente foi andando até no carro que ele estava. Virou para mim e disse, farei chegar ao senhor vice-presidente a carta. Presidente, né?
a carta. Tá. Eu falei assim, ele não vai dar bola para isso nem nada. Uns tempos depois, eu recebi um telegrama dizendo que ele ia receber a comitiva de alunos de fisioterapia, de estudantes de fisioterapia e terapia ocupacional, em tal data, em Brasília. Aí nós montamos um grupo, vamos para Brasília conversar com o moço. Então, vamos. Fizemos um convite especial para ele e tal, levamos uma cópia do Decreto-Lei 938 e fomos. Eu sei que foi um grupo, assim, uns 5 ou 6 pessoas para entregar aquilo. Nós fomos no ônibus, não deixamos ninguém dormir, porque a ansiedade da gente era demais. Como é que vai nos receber? Como é que será que a gente vai sair? Será que eles vão prender a gente, alguma coisa assim, né? E foi aquilo a noite inteira. Chegamos na rodoviária, trocamos de roupa, né? Pusemos uma roupa que ia para o encontro e fomos lá. Chegou lá o chefe de gabinete, Balmair, era muito engraçado, aí falou, gente, por que vocês não ligaram? Eu mandava o carro buscar vocês no aeroporto. Falei, que isso, nós viemos de ônibus. Aquela agora não tinha dinheiro para vir e tal. Aí serviu um café para a gente lá e falou assim, todo mundo muito formal, né? Entrou lá, conversou com ele, abriu a porta. Quando ele abriu a porta para a gente entrar, o Radimar estava em pé, assim, perto. Eu entrei, entrou a Carmen e passou a mão no ombro, meu ombro, no ombro da Carmen. Falei, o que essa juventude está querendo do velho aqui? Quebrou completamente, assim, o gelo, né? Aí a gente respirou aliviado, tirou um peso das costas grande, né? Aí explicamos para ele o que era. Então, nós estamos aqui porque o senhor assinou o Decreto-Lei 938. Eu falei, eu sei, eu assinei. Então, nós viemos convidá-lo para ser paraninfo da nossa turma, dia 22 de dezembro de 1972. A primeira colação de grau de fisioterapeutas de Minas. Vai ser no Teatro Francisco Nunes. Aí, ele falou que vinha, o Balmair falou assim, não, só tem que ver a agenda, o Montenegro também, que era o outro auxiliar dele, lá, não, vamos ver sua agenda primeiro, não, eu vou. Então tá, despedimos, viemos embora de ônibus de novo, aliviado, né? Chegamos aqui, falei, será que ele vai dar alguma notícia e tal? Nós fomos lá no Palácio do Governo, o chefe de cerimonial falou, o vice-presidente vem para a nossa formatura. Que isso, vocês estão... Não vem, o presidente, o Radimar vem para a nossa formatura. Ninguém acreditou. Pediu uma ajuda lá na escola, o Murat falou que não podia. A única ajuda que nós conseguimos... Ninguém acreditou. O presidente da República. A única ajuda que nós tínhamos conseguido foi do Piero Sete, que liberou o Francisco Nunes de graça para a gente. Mas o Francisco não estava caindo nos pedaços. Aí, de repente, eu recebi um telegrama dizendo que o almirante vinha para unifar a turma. Aí eu peguei o telegrama, fomos lá no gabinete lá. O cara ficou doido, mas por que você não me falou isso? Eu vim cá e te falei que ele vinha. Hein? Falei que ele vinha. Está aqui. Não, você não vai ficar, não. Faz uma cópia disso aqui, que isso aqui vai ficar comigo. Não deixar com ele o telegrama, não. Né? Não, o cerimonial do governo vai tomar conta da formatura SUS. E nós vamos mudar para o Palácio das Artes. Não, os convites estão todos impressos. Não, pomos gente lá, indica para o Palácio das Artes. Não vão não. Aí passou um tempo, eu recebi um telegrama dizendo que o Balmair vinha a Belo Horizonte para percussor, né, para ver o que precisava e tal. Aí nós fomos lá, de enxerido, receber ele lá no aeroporto da Pampulha. Foi o grupo e tal. Chegamos lá, ele chegou, o chefe de cerimonial do governo estava lá com o carro e tal. Nós fomos, viu a gente, ele veio, cumprimentou a gente, falou assim, vocês vão para o centro? Fomos. Precisava ir conversando com vocês. Foi no nosso carro, largou o carro oficial lá e veio conosco. E nós estamos conversando com ele, falando, então, vai ser no Francisco Nunes. O almirante vai ficar muito satisfeito, porque a última vez que ele esteve aqui, ele assistiu uma peça no Francisco Nunes. Pensei, quantos anos? Isso, né? Então, deixamos ele no hotel. Ele falou, não, vamos almoçar aqui e tal. Falei, todo mundo inventou uma desculpa, porque eu não almoçava, porque não tinha dinheiro para pagar o almoço. A verdade era essa. Não, estou ocupado e tal.
Aí ele falou assim, não, eu vou ao Palácio às 2 horas. Lá, quando ele saiu de lá, ele falou com o chefe cerimonial, avisa o governador que eu estarei a Palácio às 14 horas. Nesse tom, assim, nesse tom. Aí nós fomos, ele falou, vão comigo. Então nós fomos com ele. Fomos lá, chegou e tal. Aí fomos lá, conversaram, discutiram, o cerimonial vai tomar conta. Então ele falou assim, agora eu vou lá, nós vamos lá no Palácio, no Teatro Francisco Nunes, para ver a situação, para ver a questão de segurança. Nós levamos ele lá, o chefe de segurança, o chefe de cerimonial conosco, tirou um caderninho do bolso, passava, olhava, escrevia. Chegou no fim da visita lá, ele entregou o papel e virou coisa, precisa ser arrumado isso. Constrói de novo. Né? Ser arrumado isso, e estava perto da formatura, devia ter uns 15 dias, 15 né? dias, mais ou menos. É. E aí foi aquela loucura, né? No fim virou uma coisa assim, saiu para tudo quanto é jornal, não tinha televisão direito naquela época assim, para fazer reportagem e tal, mas teve uma cobertura grande. Eu participei da formatura como homenageando, né? Eu fui assistir a formatura porque, como o Michel falou, foi um momento importante, né, em Belo Horizonte, a formatura de fisioterapia. Eu que chamo mais atenção para comprovar aqui que nós estávamos falando. Mais um ato político de nós mineiros, Absolutamente político. que começou então a divulgar um pouco mais o que era fisioterapia em 1972, né? Mudando aquele modelo, né, que é massagista, o que é. Então começa a se divulgar um pouco mais. Foi uma somatória de atitudes. É impressionante como que o tanto que a gente depende, né, da sensibilidade política, da articulação dos profissionais, igual você falou. Como que os profissionais tinham que ter cada vez mais essa consciência da importância do envolvimento, do engajamento político, porque ele não precisa estar num cargo de liderança, de entidade, de órgão, mas, igual você disse, no fazer, na assistência, ele está trabalhando com isso. Né? O contexto, né, da nossa regulamentação, né, num cenário político, no meio do AI-5, depois no meio ainda na ditadura, né, na fase mais aguda daquela última ditadura que o país viveu. E aí aparece, né, em 68, a Associação Mineira de Fisioterapeutas, né, que teve, né, Marcelo Mascarenhas, presidente dela. Você pode contextualizar para a gente um pouco do trabalho da IMF, na institucionalização da profissão, inclusive, antes da própria regulamentação? Exato. O que urgia era conseguir alguma entidade representativa, né? Não tinha nenhuma, não tinha conselho, não tinha sindicato, não tinha nada. O curso começou na Faculdade de Ciências Médicas com a turma do Hospital Arapiara, e aí, a partir da entrada nas Ciências Médicas, resolveram fazer o vestibular. Aí, quando faz o vestibular, faz com que se apure mais a qualidade dos alunos, né? E esses alunos que prestaram vestibular se rebelaram dentro da escola, né? Até que surgiu a ideia da criação da Associação Mineira de Fisioterapeutas. Procuramos as escolas que tinham curso já no Brasil para poder pegar a experiência, e instituiu-se a nossa turma, que eu vou confessar aqui em primeira mão, um blefe que eu fiz. Eu tinha ido ao Congresso Brasileiro de Fisioterapia em Curitiba, e lá tinham 250 congressistas. Na época tinha muito pouco fisioterapeuta, né? Então 250 era até um bom número. Aí, no dia lá, do último dia de congresso, nós vamos escolher qual que vai ser o próximo local para o Congresso Brasileiro de Fisioterapia. Aí eu entrei na sala, tinha um monte de gente, cada um querendo levar para um lugar. Eu levantei e falei assim, eu estou pretendendo levar para Belo Horizonte porque a gente já tem a estrutura toda montada. Aí todo mundo ficou olhando assim, como assim, estrutura montada, nessa altura nós fazemos um congresso e já está com o outro pronto. Aí eu falei, eu já tenho o Minas Centro garantido. O Minas Centro estava em construção, não tinha nada. Eu tratava do presidente da Turminas, que era o responsável pela construção do Minas Centro, ele me garantiu que em 2 anos ele estava pronto. Eu falei, então vou jogar essa.
E aí viemos aqui voltei para Belo Horizonte, procurei o Zé Liberato, que era amigo meu de longa data. Falei, Zé, tem uma fria para nós. Vamos fazer o Congresso Brasileiro de Fisioterapia aqui em Belo Horizonte. O senhor está falando do 7º Congresso, em Do 85. 7º Congresso 85. E o primeiro encontro de docentes que aconteceu Primeiro em encontro de BH. docentes, exato. Então ele apavorou, falou, pelo amor de Deus, mas nós vamos fazer isso. Você é doido, eu sou, mas vão dar vazão a essa loucura. Depois ele vai descrever como é que foi o processo, mas foi muito interessante porque nós tivemos 2.500 pessoas como congressistas, de 250 para 2.500. Depois o Zé Liberato complementa. Eu acho que deve complementar. O que o Marcelo disse aí. Quando o Marcelo chegou para mim e falou, nós vamos fazer o Congresso Brasileiro em Belo Horizonte só com uma condição, assim, você vai ser o meu vice-presidente. Eu peguei e falei, mas eu quero ser o presidente da comissão científica e eu vou escolher uma pessoa que vai me acompanhar, que já era uma colega nossa, que a gente já tinha uma relação desde a época da faculdade, que foi a doutora Inês de Castro. Então, o Congresso, na verdade, ele foi feito basicamente, o Marcelo como presidente, eu como vice, e eu e a Inês como membros da comissão científica. E o Wallace Flora, que foi o responsável pela parte administrativa, financeira do Congresso. E o Milton com o corpo de docente. E o Milton foi para o corpo de docente. E eu falei, eu só aceito se a renda do Congresso, se tiver, que a gente compre uma sede para a Associação Mineira de Fisioterapeutas. E até tem que fazer um testemunho. Nós tivemos agora o Congresso Brasileiro de Fisioterapia aqui, e o marco foi o de 85, considerado por todos como um grande evento no Brasil, não só para Minas, mas um congresso que revolucionou, na realidade, os congressos todos no Brasil. Então, foi uma carga bem grande, né, de poder acompanhar a história e honrar o nome do Congresso de 85. Exatamente. O José Liberato, quando estava falando aí do Congresso Brasileiro, né, acontecido aqui em Belo Horizonte, o 7º Congresso Brasileiro, o marco, né, também teve uma presença VIP no encerramento que deu um relato pessoal, né, da Aureliano Chaves. Bom, o Congresso ele foi realmente um marco, não só do ponto de vista de volume de participantes, como técnico científico. Só para você ter uma ideia, doutor Anderson, o tema oficial do Congresso foi a relação terapeuta-paciente. Ou seja, em 1985, nós já estávamos introduzindo o modelo biopsicossocial que dos anos 2000 para cá que começou a discutido dentro da área de fisioterapia. E para encerrar o congresso, como eu tinha essa relação de profissional com o vice-presidente, eu fiz um convite se ele poderia encerrar o nosso congresso. E ele aceitou prontamente, veio com toda a sua equipe, um aparato muito grande, né, um deslocamento de um vice-presidente. Ele entrou no salão principal do Minas Centro e fez um depoimento que foi muito emocionante para nós, porque ele foi falar do valor da profissão de fisioterapia do ponto de vista de um paciente que sofreu um problema de saúde, teve uma limitação física muito importante, teve uma limitação funcional, e ele descreveu passo a passo como é que foi o processo de recuperação dele e, ao mesmo tempo, mostrando como é o profissional de fisioterapia visto de um paciente. A gente estava falando aí do currículo, né? Dessa questão da organização curricular do curso, quando vai para dentro de uma instituição, né, de ensino superior e sai de uma estrutura assistencial hospitalar. Nós ficamos muito tempo sem uma diretriz mínima, né, um currículo mínimo do curso. Só em 2002 vem as diretrizes curriculares nacionais. E vocês... Começou lá atrás do 7º Congresso. Mas isso começou antes. É mais um detalhe que está me vindo na cabeça aqui, porque pelo artigo 477 da época dos anos de 68, não podia haver reuniões. Então, nós criamos a Executiva Nacional de Estudantes de Reabilitação, ENUR. Executiva Nacional de Estudantes de Reabilitação. Universidade de Reabilitação. E, através dessa executiva, a gente tinha, então, permissão de fazer reunião para discutir exatamente mudanças curriculares, propor mudanças curriculares. Isso foi mais ou menos
anos 70, 71, Eu fui um 72. dos presidentes da ENU. Eu fui também. Vários encontros em Você São também Paulo, foi, Marcelo? Foi, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Foi a maneira que nós arrumamos para poder conseguir burlar essa lei que não podia fazer. Em pleno regime Em bravo. pleno né? regime Nunca militar fomos- bravo. Nunca fomos obstruídos, nunca tivemos nenhum problema assim, legal, né? Não, nunca teve. Por causa dessa característica que foi essa sociedade, essa associação, que terminou no Congresso em 1985, que aí o Milton já estava ligado mais à universidade. Aí, quando nós fomos fazer o Congresso, nós decidimos, nós temos que ter o primeiro encontro nacional de docentes de fisioterapia, para poder discutir as bases curriculares. Enadof. E aí, Enadof. Enadof. Encontro Nacional de Docente e aí Fisioterapia. fez o currículo mínimo universal, né? Foi padrão, Padrão. padronizado. Então, teve sala, teve tudo preparado para que os docentes se reunissem e discutissem e apresentassem uma proposta, uma carta, sugestão de currículo de fisioterapia no Congresso de 1985. Mais uma vez, para ser correto, Maria Lúcia Paixão. Se não é a professora Maria Lúcia Paixão, hoje é finada, né? Ela morreu, infelizmente. Se não tem o dedinho dela, não ia para frente, não. Como é mais confortável trabalhar à luz da ciência, não tem dúvida, né? Então, hoje nós temos inúmeras publicações no mundo, temos uma relação nacional e internacional muito forte, mas nós ainda temos que avançar muito. Eu acho que é uma área que teve um grande apogeu, mas nós precisamos ainda de avançar em muito.